seria bom, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volta atrás e se afasta do santo mandamento que lhe havia sido dado. 22. Com eles aconteceu que diz certo Provérbios muito verdadeiro: o cão volta a comer o vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Aquilo que você... Uma vez, eu era uma criança recém-convertida. Eu lembro qual foi o meu sofrimento para mim ir para Jesus. E quando eu ouvi isto, eu pensei, imagine eu passar por tudo aquilo 7 vezes mais. Eu tive consciência disso. Foi por isso que eu sempre insisti. Eu sempre continuei. Eu nunca desisti. Eu não sou apegado a nada e nem a ninguém. Eu não uso com sentimento com ninguém. E não deixo ninguém me envolver com sentimento. O único que às vezes eu me rendo é a minha esposa. Por um instante eu deixo. Mas depois eu volto à minha atividade de fé. Porque se eu entregar a minha força para ela, eu sou lascado. Não pode. Você não pode entregar a tua força para ninguém. A Bíblia diz que nós não podemos entregar a nossa força para ninguém. Você, espiritualmente, tem que ser individual. Não tem essa de parcial. Ou seja, junto não. A tua fé é tua fé. A minha fé é minha fé. Amém? Quando eu conheci a missionária, ela já tinha uma fé. E muito produtiva. E quando ela me conheceu, eu já tinha uma fé muito produtiva. Só que, quando eu a conheci e eu queria fazer família, e eu fiz família, que gerou esse fruto maravilhoso que está ali assistindo a reunião, eu falei para ela assim, se você não tiver o mesmo pensamento que o meu, o mesmo foco que o meu, este relacionamento não vai dar certo. Falei isso em um dia, nenhuma semana depois ela estava no mesmo propósito. E isso está relatado em livros, está escrito. Então, se você não tiver o mesmo propósito que o nosso, você perde tempo aqui. Se o teu propósito não é fazer o apoio aos soldados feridos crescer, você perde tempo aqui. Eu falei isso para alguns que serviam aqui. A servidão é uma servidão que voluntária, de palavra, mas quando está dentro de fato e de verdade. Você não pode servir a Jesus parcialmente. Você não pode servir a obra de Deus pensando em sair. Como é que eu vou casar com a missionária pensando já no divórcio? Não tem cabimento. Não. Eu quero com... Como é que se dá o nome? Sem ser direito dela ter nada meu. Como é que se dá o nome? Sem comunhão de bens. Poxa, se eu caso com a minha mulher sem comunhão de bens, então eu não acredito nesse relacionamento. Amém? Amém. O que é meu é de quem? É dela. O que é dela é meu. Se tu casa com o Senhor Jesus sem comunhão de bem, significa que você não está sendo verdadeiro com o mesmo. Não foi o videozinho que eu coloquei lá do instrutor falando do dízimo? Se é teu, é teu. Então você não acredita que é Deus que te dá força, disposição para o quê? Para ganhar. Porque é teu. Se eu caso com Jesus,
Como é que eu sei que eu casei com Jesus e a união é estável? Arrebentou. Como? Quando você é batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? A aliança. Ele selou. A aliança tem fim? Não. Por que muitas alianças se quebraram? Porque não foi uma aliança constituída por Deus. Foi constituída por mim e por você. Quando é por Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Não tem morte, não tem nada. Eu conheço um homem que a esposa dele foi primeiro do que ele. Mas ele sempre falou: meu amor para a vida toda. Me casei de novo porque foi necessário, que a obra necessitava. Mas o meu amor verdadeiro é aquele. Então, se você não mostra uma verdade no seu casamento com Jesus, você está perdendo tempo. Você perde tempo. É melhor você viver a sua vida enquanto pode, fazer suas vontades enquanto pode, e depois de morrer vai para o inferno. Vai viver lá com o seu amigo lá que tem governado a tua vida. Tem algum outro tipo de explicação? Não. Aí você vai lá no livro de Malaquias 3,15. No livro de Malaquias 3,15 vai te explicar uma coisa para nós e vai mostrar de fato, 3:1-5. Olha só o que diz. Relaxa que não é sobre dízimo não, tá, pessoal? Relaxa aí o coração aí. Fique em paz. Quando fala Malaquias, dá até aquela tremedeira, né? Meu Deus, já vem de novo. De novo o pastor querendo dízimo. Não é dízimo não, calma. Calma, relaxa aí. Fique em paz. Tá? Fique em paz. Olha o que diz aí. Eis que eu envio o meu mensageiro, anjo, servo, profeta, homem de Deus, que preparará o caminho diante de mim. O caminho para quê? Vamos pensar. Para que o pastor está preparando um caminho nessa vigília? Para ser batizado com o Espírito Santo. Para ser batizado com o Espírito Santo. É uma preparação. Aí diz aí. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu tempo ou templo? Templo. Ele virá. E o templo é aonde? Não, você. A igreja só é um lugar. É um quadrado. Você. Você é o templo dele. E o mensageiro de quê? Vamos lá agora, aqui, ó. Olha pra cá. Olha pro púlpito. O mensageiro da aliança. Quando você casa, como é que se dá o nome, Thaís? Comunhão de bens ou com o quê? Como é o nome do outro? Hã? Sem comunhão de bem, ó. Cara, te amo, Rainha Nete. Mas eu vou deixar uma rúbrica lá, uma cláusulazinha dizendo que você não tem direito nada meu. Que amor é este? Que amor é este?
E aí? Vamos converter agora? Quem quer Jesus? Quem aceita Jesus? E por que vocês estão agindo desta maneira? É com comunhão de bens que você quer se relacionar com ele ou com uma cláusulazinha que ele não tem direito nos seus bens? Lindo, né? Que revelação. Essa veio do céu. Eu falo até em língua se for necessário. Hã? Dou até o... Senão eu vou esquentar muito. Aí olha só o que ele diz. O mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o mensageiro da aliança que Jesus está falando aqui? O Espírito Santo. Não é 4 vigília em nome dele? Ele é o mensageiro da aliança. É ele que faz a aliança ser forjada com Deus. Você só passa a ser de Deus declarado quando você é cheio de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, o teu dedão muda. O que que muda? A cabeça e o coração. Os teus bens agora é propriedade exclusiva de quem? De Deus. Você já não age mais por conta própria. Você não age. Você administra uma coisa que é de quem? De Deus. Ah, é como lá o camarada do vídeo. Se foi o meu braço que me deu, é meu. Amém? Vocês não viram então o que eu estou falando. Vocês não estão entendendo nada. Vocês viram o videozinho que eu botei no Telegram? Se é o teu braço que te deu, é teu. Mas se foi o agente da aliança, o mensageiro da aliança que te deu, é de vocês. Amém? Amém. Não tem essa, é meu dinheiro. Não. É nosso. Se você não aprender que é nosso, dá ruim. Você só está vivendo uma farsa. Só é um namorico. É o fiquei, né? É o fiquei, eu só tô ficando. Pô, não, mas eu moro com ela há 15 anos, mas eu só tô Você não tá tendo uma responsabilidade. Esse é o problema. O que faz muitos casais se separarem é o quê? É isso que muitas das vezes destrói. Você sabe por causa de que eu sei que isso é um problema? Porque isso gerou um problema no meu passado. Amém? Amém. Então se você deixa isso aqui influenciar, isso daqui não é 2 dedinhos mexendo não, pessoal, é dinheiro. Isso deixa influenciar no teu casamento. Tem muitas pessoas que dizem aí que o casal entrou em crise por falta de dinheiro. Mentira. Ele entrou em crise porque realmente não tem relacionamento verdadeiro. Porque eu sou testemunha. Eu não sou melhor do que você, mas eu passei muito tempo passando uma dificuldade e vivi muito bem com a minha esposa. Não tinha briga, não tinha tapas e beijo, pancada, tiro, porrada e bomba, como muitos dizem. Não. Traição, não. Tanto é que no meu primeiro dia de casamento, quando eu vim do juiz, apresentei na igreja o meu casamento, só foi 1 ano só de dificuldade, sem ver dinheiro. E a gente vivia bem. O pão de cada dia nunca faltou. Às vezes era um pão só, às vezes era a maisena com água e com açúcar que a gente batia lá e comia e superamos. É isso que é relacionamento, pessoal. Isso que é aliança, relacionamento.
Não adianta que o batismo com o Espírito Santo, ele vai te trazer uma doçura muito grande, mas ele vai te trazer também uma dor muito grande para que você possa se relacionar mais e mais com ele. Aí ele diz aí no versículo 2: mas quem pode suportar? E aí? Quem pode suportar? Não, é meu. Não, deixa eu dar uma olhada no teu celular aí, amor. Não, pode não, amor. Não. Tem senha. Tem senha de olho que tem que fazer assim. Aí depois tem que entrar na do dedão. Ainda tem 20 números para digitar. Se ela conseguir eu dormindo, abrir meu olho e eu não vendo, pegar meu dedo, mas ela não vai saber os números para entrar. O que tu tanto esconde nisso daqui? O que eu escondo aqui? Meu telefone tem senha, mas a minha esposa, ela joga o dedão lá, faz o quê? A minha conta tem senha, mas ela chega lá e mete o dedão e faz o quê? Desbloqueia. Amém? Tem senha porque nós temos filhos e os nossos filhos muitas das vezes não entendem muito e começa a dar mole. Porque a criança não entende disso. E mesmo assim descobre a senha, não sei como. Eu limpo a tela e espero ele colocar. Entendeu? Então você tem que ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Aí ele diz aí assim, ó: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? É uma pergunta. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Será que tu vai aguentar o batismo com o Espírito Santo? Será? Será que quando ele falar assim, ó, larga tudo e me serve? Será que você vai aguentar ele falar assim, ó, para tudo e me serve? Ó, escolhi você para ser pastor do meu povo, um povo que ainda nem tinha. O meu coração se encheu de alegria. E ó, vai passar dificuldade. Vai ter momento que só vai ter um pãozinho para você, tua mulher e teu filho. Mas eu vou estar contigo. Tá pronto para isso? Todo mundo imagina que o Espírito Santo só é aquela doçura. Oh, aleluia, aleluia. E começa a falar em língua. E olha que coisa gostosa. Ele te batiza para você pregar o evangelho, para profetizar. O que foi que nós falamos ontem? Foi tirado do Espírito de quem? Do Espírito Santo que estava em quem? Em Moisés, e colocou nos homens. E eles começaram a o quê? A falar da palavra de Deus. Profetizar é quando você fala das coisas de Deus. Aí ele diz aí, porque ele é como um fogo do orive e como o sabão do lavador, ou seja, em outra língua é a potassa do lavador, para tirar toda a sujeira, toda a impureza. O fogo é para queimar tudo aquilo que não presta, avareza, desejos carnais, desejos e etc. Aí ele diz no versículo ainda aí 3: ele se assentará como redentor e purificará ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará o filho de Levi e os refinará como ouro e como prata. E ele trarão ao Senhor o quê? Ofertas.
Oferta o quê? Justiça. Oferta justa. Será que nós temos trazido oferta justa para Deus? Vocês querem o Espírito Santo, não quer? Quem quer o Espírito Santo? Amém. Quem aceita o Espírito Santo? Amém. Então, eu vou botar um envelope aqui. Vocês vão trazer oferta justa. A oferta que você trouxer vai ser a oferta que você quer de Deus. Amém? A oferta que você trouxer. A oferta que você trouxer vai julgar quem é você diante de Deus. Amém? Amém. Vou botar esse envelopezinho de Ana aqui, ó. Os meus primeiros envelopes que eu comecei a trabalhar. Você vai trazer uma oferta. Essa oferta é quanto, pastor? É você e Deus. Se eu botar preço, eu estou botando limite no que você vai ser para Deus. Mas se você põe aqui, é você e Deus. Aí diz assim, ó. Aonde? 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como no primeiro ano. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, torce o direito dos estrangeiros e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, essa oferta é para mim ser batizado com o Espírito Santo? Quem disse que você precisa de dar uma oferta para ser batizado com o Espírito Santo? Você sabe por causa de que é uma oferta? É porque é onde está teu coração. Teu coração não está em Deus. Se tivesse, você nunca falava não para Ele. Muitas das vezes teu coração está no dinheiro. Sabia? E se você quer fazer esse voto com Deus, fique à vontade aí. O que você colocar é o que você vai receber. Ele não quer o Espírito Santo? Na próxima vigília? Próxima vigília. Prova para ele aí. Prova para ele aí que você está disposto a fazer qualquer coisa. Já não tem valor para não dizer que você está sendo manipulado. Mas ele vai conhecer você pela oferta que você colocar. Amém? Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pra ficar de pé. Ah, Santo Deus. Aleluia. Nós te buscamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és santo dos santos. Nunca mais você vai tentar voltar e não consegue voltar mais. Cuidado, porque Deus, Ele conhece o futuro. Deus não tem o que fazer não para poder estar preocupado com um grupinho tão pequenininho. Tem, preservar nossa alma. Olha só, o Eterno nesta madrugada, enquanto muitas pessoas estão dormindo, e tem uns que ficam chateados porque nós estamos aqui fazendo reunião. Tem que fazer não, esses perturbados. Vai dormir, pô. Tem que trabalhar amanhã.
mas nós escolhemos a parte principal. Não deixa o seu coração te enganar. Não deixa o seu coração te enganar. Você sabe qual o dia que você vai estar bem? Quando você estiver na eternidade com Cristo. Eu não preciso ver Ele perto a perto, eu só preciso chegar lá. Mas pelo fato de eu estar trabalhando, de eu estar servindo, eu vou ter privilégio pelo menos de chegar um pouquinho perto. Nem que eu veja com um binóculo, mas eu vou estar lá. Amém? Aí no versículo 6. E reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que viviam impiamente. Pessoal, é muito bom viver segundo a nossa própria vontade, mas o ruim é quando você perde aquele pouquinho de vida que você tem, porque é tão curto. Ah, eu tô com 40 anos, você vê. Ontem tu tinha 15, hoje já tá com 50, com 40. E a vida ela vai se consumindo dia a dia. E o ruim é quando você perde o direito de salvação. Tem muitos aí que não conseguem voltar mais. Eles estão gritando. Tem gente no hospital neste exato momento dizendo: poxa, quem me dera se eu tivesse uma oportunidade para assistir uma única reunião. Eu não consigo, porque quando eu tive privilégio de ir, eu ignorava. Eu ia para os bailes, eu ia para as farras, eu ia para as raves, eu ia para os Rick Rock, é Rick Rock? Esses negócios que tem aí, que vem os tal de Guns N' Roses, grandes poderosos. Rock in Rio. Às vezes você tem uma oportunidade de assistir uma reunião, você dá as costas e vai embora para a rua ficar de conversa fiada. O mal, ele já enxergou que vocês têm a luz de Deus. Vocês agora precisam desenvolver. Não dizem aí que você tem que desenvolver a cabeça? Você tem o dom? Tem que desenvolver a cabeça, meu filho. Você tem que desenvolver a cabeça mesmo, eles não estão mentindo não. Se você não desenvolver a cabeça, o que é desenvolver a cabeça, pastor Ivanildo? É desenvolver a sua salvação. Balaão precisava de dinheiro? Quem cuidava dele? Deus. Mas Balaque fez uma proposta muito boa. Já aconteceu comigo, pessoal. Chegaram ali naquele portão ali e me ofereceram todo mês um salário bom. A missionária está aqui, não me deixa enganar. Eu desprezei. Se o meu trabalho aqui fosse por dinheiro, eu estaria fazendo o quê? Trabalhando, fazendo construção. Porque o que eu ganhava, você não tem nem noção. Você não tem imaginação. Amém? Amém. Então, o objetivo aqui é salvação mesmo. Deus, ele conhece a intenção de cada um de nós e ele sabe disto. Você sabe por causa de que ele dá paz? É quando um propósito é verdadeiro e firme. Aí ele diz aí no versículo
Posso pular? Pode. Eu quero ir direto por 15. Vamos ler o 15? Senhor. Amém. Diz assim: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de quem? Balaão. Balaão, filho de Beor, que amou o dinheiro, ou seja, o pagamento pela injustiça. Você vê que Balaão, ele tinha relevância. Por isso que falou o nome dele. Você vê que o pai dele também tinha relevância. Quem foi que revelou o nome desses homens para Moisés? Mas pastor, é Pedro que está falando. Não é Pedro, não. Isso aqui é a informação de Moisés. Por que Deus revelou o nome dessas pessoas? Porque eles tinham relevância na história. O camarada, ele se deixou levar, cara. Eu vou te falar uma coisa. Você sabia? Olha o que eu vou falar para vocês, é sério, hein? Preste atenção. Vocês que foram consagrados, a evangelista, a missionária, a colaborador, vocês têm autoridade suprema de Deus para poder falar algo e acontecer, pessoal. Vocês têm que ter muito cuidado com o que você fala, com o que você deseja. Você tem poder nas tuas palavras, poder de Deus. Se você fala o contrário ao que Deus pede para você falar, quem é que cumpre com o que você fala? O diabo. Porque você tem autoridade. Você está vendo porque muitas pessoas querem ser levantado a isso, ser levantado aquilo, para matar o povo. Tem muitos líderes endemoniados que estão tomando o lugar dos servos de Deus. Isso em tudo quanto é área que você possa imaginar. É área social, é área espiritual, é área eclesiástica, assim por diante. E você vê que o mal, ele é um filósofo. Tu vê o mal falando besteira? O camarada, ele fala com eloquência. Sempre no finalzinho ele fala assim, desgraçado. Já reparou? Desgraçado, quando manifesta. Desgraçado. É, mas o homem lá de cima lá é desgraçado. Sempre tem isso na boca. Por causa de quê? Ele não tem a graça mais, só vocês. Só vocês têm direito da graça de Deus. Ele não tem mais. Então ele vai disseminar na tua mente. Por isso que você tem que ter o capacete da salvação. Não é o capacete da justiça, é da salvação. Porque você, para você salvo, isso daqui precisa estar protegido. Aonde é que o mal ele vai botar o chip? Na cabeça. Aonde é que os sentimentos de um ser humano fica? No dedão do pé, não é? Na cabeça. Hã? Ah, é no coração, não. Tudo está interligado, pessoal. Quando a gente fala coração é para que a gente possa fazer uma separação. Mas tudo é aqui, ó. Sentimento, amor, fé, tudo é na tua massa cefálica. Arranca a cabeça e bota o coração para falar. Não fala, o que fala é a mente. É por isso que Deus ele te constituiu corpo, alma e espírito. O corpo foi para comer aquela canjiquinha, né? A alma é para ter o prazer de falar. Que gostoso. Não é a alma que falou? Ou foi o espírito? E o espírito agora está falando com vocês.
É o santo que fala. Aí ele diz aí, ó, no 16, mas ele foi repreendido pela sua transgressão, um animal de carga, um animal de carga mudo, falou com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Tu imagine, eu tô falando aqui, seja leal, seja fiel, obedece, seja generoso. Vai chegar um dia que tu não tá dando ouvido, tu vai ver o cachorro falando assim, ó, cara, tu não entende o que Deus tá falando não? Tu não entende não? E tu tá amarrado, não adianta se amarrar não. Não adianta não. A formiga, tu vai estar lá mexendo o teu café lá, a formiga vai falar assim, cara, tu não entende o que Deus fala, não? E tu vai achar que tu tá ficando meio... Não é Deus. Porque se tu não consegue ouvir o profeta, tu vai ter que ouvir o cavalo, então. Tu ri? É verdade. Tá na Bíblia. E tá ele dando chibatada no animal, e o animal... Tu é doido, cara? Tu fica me batendo sem motivo? Você sabe por causa de que o animal parou, empacou? Porque tinha um anjo com uma espada e ia matar quem? Balaão. E o cavalo, que é o jegue, o burro, ele parou. Aí Balaão começou a dar chicotada. Tu já viu nas ilustrações? E Balaão dando chicotada, o cavalo falou, cara, para com isso, tá me machucando. Tu é doido, cara? Você tá me batendo por quê? E ele começou a dialogar com quem? Com o cavalo, com o burro. E o burro, cara, tem um anjo ali, cara, que ele quer te matar e eu tô tentando te alertar. Por quê? Porque Balaão, o que ele falava, mesmo ele tendo se desviado do caminho, o que acontecia? Acontecia. E Balaque pagou um salário a ele, eu não sei quanto, para ele poder amaldiçoar o povo de quem? De Deus, o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que na hora que era para amaldiçoar, Deus falou para ele, não! Vira e amaldiçoa o povo de Balaque. Aí ele amaldiçoou o povo de Balaque. Aí depois ele falou assim, abençoa Israel. Aí ele abençoou Israel. Balaque, tu é maluco, cara? Eu te paguei para amaldiçoar. Tu amaldiçoou as nossas tropas, cara. Tu é doido, é? As nossas tropas agora não vai ter êxito. Balaque acreditava também que a palavra de Balaão tinha o quê? A tua palavra tem poder. O que você tem disseminado por aí afora? O que você tem falado dentro da tua casa? Com teus filhos, com teu marido, com os teus vizinhos? O quê? Você não tem nem noção que você tem poder no que fala. Se as armas da luz não se manifestam, as armas das trevas faz o quê? Se manifesta. E Balaque ficou chateado com ele. Aí ele chamou Balaque no sapatinho e falou, vou fazer o seguinte, eu não estou conseguindo, cara. Toda vez que eu vou tentar amaldiçoar Israel, Deus manda eu virar. Eu vou te dar um único conselho que vai ser batata. Manda as menininhas e os menininhos pro meio do exército. Pô, tu sabe que na guerra não tem mulher, né, cara? Na guerra é sangue nos olhos. Você foi pra matar ou morrer, não é? É aonde houve o quê? Prostituição. Eles se prostituíram com as menininhas. Se dá o nome de pedofilia. É o que tem acontecido aí afora. Homens santos se prostituindo com crianças. Homens santos
deitando com mulheres casadas. Homens santos mudando a maneira de pensar. E ainda a gente não chegou a ver a metade. Cara, eu tenho um desejo tão grande que vocês tivessem o pensamento que eu e a minha esposa têm. Como eu desejo que vocês tivessem o espírito que nós temos. Poxa. Eu não digo que sacrificaria um dedo porque eu vou precisar dele. Eu não vou dar um dedo por você. Mas eu dou a minha vida por você. O meu sacrifício é me dedicar a vocês até o fim. Quem quer, eu me sacrifico. Quem quer, eu gemo por vocês. Amém? Amém. Temos que ter muito cuidado, pessoal. Muita cautela. Não duvide do que está sendo ensinado. Não questione. Questione o pecado. Questione a mentira. Questione o ódio. Mas não questione a direção do Espírito Santo. Aí ele diz aí no versículo 17: esses tais são fontes sem água, névoas levada pela tempestade, para os quais está reservado a mais profunda escuridão. Olha só, tem a escuridão do inferno, mas tem a mais profunda escuridão que se chama lago de fogo e enxofre. Eu nem sei onde fica isso, no mundo não é. O inferno fica aqui no planeta mesmo. Está no centro da Terra. É ali que é a casinha do mal. Mas o lago de fogo eu não sei onde fica. E lá está dizendo que lá vai ser jogado lá o falso profeta, que é esses camarada aí, ó, que gosta de fazer besteira. Entendeu? É esses camarada aí que gosta de pedofilia. É pedofilia? Pedofilia. É esses camarada. É esses camarada aí que só visa isso aqui, ó. E o povo indo tudo pro buraco. Vai cair tudo neste lago. E está próximo esse dia. Não era essa palavra que eu ia ler. Era outra. Então você tem que ter muita cautela. Aí diz no versículo ainda aí, 18. Porque falando com arrogância, palavras sem sentido, enganando com desejos libertinos, de natureza carnais, aquele que de fato estava se afastando do que viviam no erro. É isso? 19. Prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido fica escravo do bem. Foi o que o Júlio pregou na reunião das 11 horas. Quem tem sido vencido? Você ou a sua vontade? Ou melhor, quem está vencendo? Você vence a tua vontade ou tua vontade está vencendo você? Tudo fica. Tudo fica. Tudo isso daqui é passageiro, pessoal. A vida verdadeira não é essa. A vida verdadeira ainda está por vir.
A morte não é a morte natural, a morte verdadeira ainda está por vir. Muitos dizem que não tem vida depois. Tem. Aí diz no versículo ainda em 20: portanto, se depois de terem escapado da condenação do mundo, mediante ao conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, ao seu último estado se torna pior do que o primeiro. Você sabe por causa de que se torna pior do que o primeiro? Porque todos aqueles espíritos malignos que você combateu durante a tua trajetória, ele entra dentro da pessoa novamente, e com cada um deles vem quantos? 7. Quase ninguém fala disto. É por isso que você vê o estado daquela pessoa pior do que anteriormente. Então você tem que ter muito cuidado para não se desviar. Foi como a colaboradora Thaís estava falando aí, que chegou ao meu conhecimento, que temos que ter cuidado. Nunca ignorem o que um dos nossos fala um para o outro. Não ignora. A verdade não está comigo somente. A verdade não está somente com a missionária. A verdade não só está com o evangelista Júlio. A verdade está com todos nós. Por isso que eu observo cada um de vocês. Que eu analiso cada um de vocês. Porque às vezes a minha resposta está na boca de um de vocês. Amém? Amém. Aí o problema é que você está tendo conhecimento do mundo sobrenatural. Você está se alimentando do maná espiritual. Jesus, ele disse que era melhor que você não tivesse nenhum conhecimento deste. É um perigo muito grande. Aí você fala assim, poxa, o fulano não veio para a vigília, porque Deus não queria que ele tivesse esse conhecimento. Se você está, porque Deus queria que você tivesse esse conhecimento. É melhor que não conhecesse. Você sabe que o sofrimento vai ser maior para quem sabia? Vai. O sofrimento para muitos que estão morrendo sem Jesus, que não tinha consciência de tudo isso daqui, é bem pequenininho. Existe grau de sofrimento na eternidade, meu amigo. E também existe grau de moral, respeito na eternidade. É por isso que é dado para cada um galardão. Galardão não é um bujão, não. É galardão, é recompensa. Aqueles que fazem mais recompensado será. Existe uma promoção, se você não sabe, para cada um que serve a Deus. É Bíblia. Então o Senhor Jesus, através de Pedro, ele diz aí no versículo 21 aí, ó: pois teria... Bom dia, meu amigo! Nós estamos aqui nesta madrugada de sábado. Sábado é um dia especial dentro das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o sábado é do Senhor. Então nós estamos aqui dedicando essa vigília ao Senhor. Demos início a ela às 11 horas, aonde teve a reunião do Gideão, né? Aonde teve a reunião de sexta-feira. E depois de meia-noite teve a reunião de sábado com a missionária Rose. Mais tarde vocês vão ver Ruth e Boaz, missionária, falando um pouco da história vivida de Ruth e Boaz e da genealogia dos mesmos. E hoje eu estou aqui realizando essa vigília nesta madrugada, a vigília do Espírito Santo. Poucos têm se dedicado, poucos têm tido interesse com o Espírito de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, prepara o seu coração, porque Deus ele vai falar com a gente.
Em nome de Jesus, hoje é dia 15 de julho. Amém? E o tema do nosso discurso hoje é os falsos mestres. Vamos dar uma acelerada que daqui a pouco estaremos fazendo um podcast com Thaís e Paulo, o casal levita. Casal que em breve vai tomar conta de um projeto que nem eles sabem. Amém? Amém. Abrir aí? Segunda Pedro. Acabamos de comer uma canjiquinha agora feita por Thaís. A canjica tava boa. A missionária olhou pra mim com cara feia. Eu não entendi, mas mais tarde eu vou saber o que foi. Hã? Segundo, é. Que a vigília aqui, ela é séria, mas também a gente se descontrai, que a gente não é nenhum robô. A gente somos filhos e servos. Amém? Amém. Quem não bebeu aquele suco ali, beba, porque foi caro, tá? Depois. E ela olhou de novo, sério. Melhor ela aqui nas minhas costas, né, pessoal? Esse é o meu controle, tá? É o meu termômetro. Quando eu tô a mais, ela só dá aquela olhada e eu tremo, tá? É verdade. Amém? Vamos lá? Tô cheio, hein? Vigília boa, né? Pastor, segunda Pedro o quê? Segunda Pedro 2. Vou tentar explicar para vocês aqui algumas coisas para que você possa ficar atento, porque estamos vivendo em uma era. Essa era, Paulo ele já dizia, Pedro aqui, o líder da igreja, ele está dizendo que é uma era perigosa. Você tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que até os eleitos seriam enganados. Às vezes, pessoas tão poderosas na fé, tão inteligentes, se desviaram por causa de espíritos enganadores. Vamos lá ver o que Pedro fala. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também havia falsos mestres entre vocês. Tá vendo? Vai nascer. Não tem jeito. Mas pastor, não tem como. O senhor não está ensinando. A Bíblia diz que Lúcifer, ele virou um demônio no meio do reino de Deus, se tu não sabe. Ele estava lá fazendo o trabalho dele de boa, comandando as milícias celestiais. Só que quando ele viu Deus sentadinho com certeza no trono dele, ele falou: eu faço melhor. Eu faço melhor, cara. Aí começou a disseminar o quê? No coração dos demais. É como o Júlio falou, Deus sabe qual é a intenção que está dentro de nós. E Deus sabia qual era a intenção que estava dentro de quem? De Lúcifer. Mas Deus ele não fez. Por que Deus ele não fez nada, pastor? Porque Deus ele não podia causar uma rebelião no meio do céu, porque os anjos não sabiam o que era aquilo.
Os anjos não sabiam o que era rebelião. Os anjos não sabiam o que era ódio. Os anjos não sabiam o que era orgulho. No céu não tinha isto, cara. O cara é o autor e consumador do mal. Então, nasce. Como que nasce? É quando você começa a questionar a direção da palavra de Deus. É quando você começa a querer buscar fora uma outra informação do que você está recebendo. Peraí, o pastor diz que nós temos que ser fiel no dízimo, mas, pô, eu ouvi o cara lá, tal. Eu entrei no canal dele, o canal dele ele tem 1 milhão de pessoas, ele diz que não precisa. Mas quem é que está te disciplinando? É ele ou o pastor? O Lúcifer, o que foi que ele fez? Ele prometeu para os demais anjos inteligentes, que eles poderiam governar o céu. Não é o que acontece no nosso meio às vezes? Tem gente que às vezes senta no nosso meio e fala, eu faria melhor. Gente, eu não precisava de 1 hora para falar o que ele falou. Em alguns minutos eu... Mas não é como tu quer, não é como eu quero. A palavra, a obra não é governada nem por mim e nem por você. Você só é um receptáculo de Deus. Ou melhor dizendo, um instrumento de Deus. Quando você começa a dizer que sabe, a tua queda começou. Quando você começa a dizer que sabe, a tua queda começou. Eu lembro uma vez, eu não vou falar nome aqui para não gerar problema para nós, um homem poderoso, ele era um bispo. Eu fui em uma reunião dele há muitos anos atrás. Você sabe o que ele falou em uma reunião lá para aqueles lados de Capivari, lá para aqueles matagal lá? Ele falou, eu sei orar. Ele falou. Eu falei. Ali foi a queda dele. Porque a Bíblia fala que você sabe orar? Ela fala que nós não sabemos orar como? Convém. Anos depois, surgiu um escândalo tão grande na vida deste homem que você não tem noção. Cadê ele? Cadê ele? Ele não sabia orar? Nunca chegue diante a obra de Deus e fala que sabe nada, meu amigo. Teve pessoas que já chegaram no nosso meio e falou, eu sei. Cadê elas? No dia que você se botar diante de Deus e dizer que sabe alguma coisa, ali começa a tua queda. Nós não somos profissionais da fé. Nós não somos treinados para isto. Isso não é um treino. Isto é vivido. Eu vivo isso dia a dia na minha essência. Eu vivo dia a dia na minha rotina espiritual. Não adianta você pode ser profissional no teu trabalho, saber vender um produto, saber fazer uma massagem, saber montar um móvel, fazer uma canjiquinha com uma qualidade dessa que eu acabei de comer. Amém? Amém. Amém. Mas a obra de Deus você não pode ser um profissional. Balaão era o único profeta que tinha poder de orar como? De olho aberto. Balaão não fechava os olhos. Era um homem poderoso em obra, em ação.
Mas só que Balaão, ele se deixou seduzir pelo convite de Balaque. Balaque era um inimigo de quem? Do povo de Deus. Qual era a briga de Balaque com Israel? Quem sabe o que é? Era por causa de quê? Território. Todas as brigas que você vê hoje é por causa de quê? Território. Nós não brigamos aqui para poder dominar um território. Um território que se chama Viana do Castelo. Mas tem espíritos malignos que têm se oposto a nós. Para tentar desanimar. Cria falanges terceirizadas para poder desviar a atenção do povo, das crianças, dos demais, para não vir o quê? A igreja, que outrora era um projeto. Na verdade, nós começamos a falar que aqui era uma igreja depois que o quê? Quem começou a falar? O nome? O evangelista Júlio. Porque nós intitulávamos como um espaço. Então, você vê, não é como eu quero. E eu não preciso levar a glória de ninguém. Eu dou a glória de quem merece. Amém? Amém. Aqui passou a ser uma igreja depois que uma moça que não está nem no nosso meio mais foi embora. Falou, tem condição de vocês terem uma igreja ali sim. Não precisa pagar aluguel. E nós entendemos e enxergamos que poderia mesmo. Amém? Amém. Então você tem que ter muito cuidado com essa classe. Essa classe ela chega muito bem pousada, toda cheia de pose, o eloquente. Falei certo? Tô melhorando, né? Com boas palavras. Eles não falam mãos. Você já até entende o que a missionária fala. É mãos, é mão, né? Eles não falam faltando R ou S. Você já sabe o que o pastor está tentando falar, não sabe? Então nós estamos aprendendo um com um ou com o outro. Mas o camarada, ele criou uma confusão tão grande no meio do céu, cara, que teve que haver guerra. Aí eu te pergunto, vamos pensar comigo. Fugindo um pouquinho aqui desses elementos do mal. Por que Senhor dos Exércitos? Por que não só santo? Por que isso? Será que lá no Antigo Testamento, quando Deus começou a contar a história dele para Moisés, ele se identificou como Senhor dos Exércitos? Sim! Porque foi lá que começou isso. Porque até então, você não via escrito Senhor dos Exércitos na época de quem? De Adão, de Abel, de Caim. Ou tem? Foi na época de Faraó, o Senhor dos Exércitos. Mas você sabia que o Senhor dos Exércitos já tinha esse título lá em cima? Porque ele era o dono de tudo. Era? É. Ele é o dono do mal também. Você sabia disso? E ele permite o mal se infiltrar no meio da igreja. Eu estava vendo uma madrugada aí que eu não sei qual que é. O Marcos Feliciano é um deputado federal ou estadual, eu não sei, não importa. Mas ele é homem de Deus. Ele prega, né? Ele é o pastor, né? Ele falou que por que não tem mais milagres no nosso meio como antes? Por que o Espírito Santo não é derramado com maior frequência, com abundância? Porque o Satanás conseguiu cadeira no nosso meio. Tem pessoas que é do inferno que estão recebendo autoridades poderosas. Se você soubesse o que significa um óleo te ungir, te constituir uma autoridade, é porque você ainda é imaturo para isso. Talvez você que está vendo a vigília, que foi gravada, que nós não faz ainda ao vivo, mas está ao vivo, não está sendo transmitida ao vivo, né?
você não entende o que significa uma unção. Se você entendeste isto, você acha por causa de que o mal, ele usa pessoas com tanta influência? O mal, ele não usa pessoas sem influência. Você sabia disto? A pessoa tem que ter influência. Se tu não tem influência, tu vai chegar aonde? Lugar nenhum. Você vê aquele vídeo que eu postei lá no discipulado lá. Aquela pastora toda cheia de tatuagem. Você sabe por causa de que Deus levantou aquela moça? Porque só ela poderia ir onde você não pode ir. Onde eu não posso ir. Tu ia lá. Tu ia chegar lá ela tem poder para chegar na rede, na classe mais alta da sociedade, a classe mais poderosa, a classe que se chama classe Y. Amém? E lá ela prega o evangelho. Então você tem que nascer dentro de você esse sentimento de querer salvar as pessoas. Eu vejo em cada um de vocês esse sentimento. Não é demagogia, falei certo? Falei? Viu, tô acertando. Não é uma demagogia da minha parte, nenhuma hipocrisia para tentar te agradar. Mas cada um de vocês tem esse sentimento de querer ajudar. Uns têm de mais, outros têm de menos. Uns é mais aguçado, outros é mais recuado. Mas tem. Então é por isso que você tem que tomar cuidado com esses falsos mestres. Os falsos mestres, muitas das vezes, não é uma pessoa, é uma ideia. É um pensamento. Do nada, vou dormir. E dorme. E acaba não tendo a oportunidade de receber este material que é exclusivo. O que nós recebemos, pessoal, é do céu. Não é uma conversinha fiada que nós recebe. Nós recebe instruções para os mundos, pro dia vindouro, ou seja, para o futuro. O futuro está sendo declarado para nós, para a gente tomar cuidado. Talvez você fale assim, mas pastor, ninguém vai chegar em cima de mim com conversa fiada, não. Tu que pensa? Então a Bíblia diz aí no versículo aonde? Ainda no 1, né? Assim, vou dar início, assim como surgiram falsos mestres no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresia destruidora, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Não tem nada pior do que uma mente cauterizada. Você sabe o que é uma mente cauterizada? É uma mente que não consegue penetrar mais. Isso aqui é a minha água, então eu posso. Mais nada. A mente, ela é impenetrável. A palavra, ela é o quê? Água. Ela não entra. Ela não consegue te convencer mais, porque você deixou ela se cauterizar. Talvez por causa de alguns problemas passados, talvez por causa de algumas questões pessoais. Então você se defende daquilo. Deus fala e você resiste. Se Deus fala alguma coisa que vem contra a tua ideia, você faz o quê? Resiste. E Deus, ele fala pra gente tomar muito cuidado com essas ideologias, com essa ideia. Amém? Amém. Aí ele diz assim no versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas,
libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será o de quê? Difamado. Tem o que depois do difamado? Ponto. Para você o quê? Pensar. Não é para você continuar, pensar. Como o caminho é defamado? Não precisa fazer vigília, como o Júlio falou. Não precisa, pra que isso? Tá maluco, rapaz? Deus, ele entende você, ele entende que você não quer fazer. Então não precisa ter 7 reuniões. Não precisa ter 7 reuniões. 2 reuniões suficientes. O povo tá cansado, tá, pessoal? Nem assim também não, tá? O povo tá cansado. O povo tá cansado de ser escravizado pelo diabo. Amém? Amém. Então você tem que ter muito cuidado, porque eles fazem de tudo para destruir o caminho da verdade. E muitas das vezes o caminho da verdade, ele não vai contra as tuas, ele não vai agradar você. Ele vai sempre contra aquilo que você não quer. Porque o quê? O coração, ele é o quê? Ele é complicado, ele é corrupto. Você sabe por causa de que Deus descobriu que o coração é corrupto? Porque lá em cima um anjo se corrompeu. Deus achou imoralidade em um anjo. Deus achou maldade em um anjo. Deus não poderia estimpar o camarada, fazer assim, ó, dar um estalo e sumir com ele. Não. Deus, ele não quer robô. Deus, ele quer pessoas que obedecem ele por amor. Amém? Amém. Vocês estão aqui por amor. Eu não tenho nada para te dar, meu amigo. Tudo que chegou foi vocês que trouxeram. Amém. Então, vocês têm que ser por amor. Vocês têm que colocar essa cruz aqui, ó, que está fazendo um show na internet, que o Inácio e a Thaís e a missionária fez. Quem chegar aqui vai ver que é um pedaço de papelão com uns pedacinhos de fita que eles acharam em algum lugar, ou compraram, eu não sei, com cola. E uma cortina da minha casa que eu botei aqui. Mas faz um sucesso essa cruzinha. Não é? Porque foi feito com amor. Então você não perverter o caminho. O que essa cruz simboliza para mim e para você? Que nós somos livres. Você não está vendo o Cristo esticado aqui. Quem tem que estar esticado aqui é o teu pecado, é o meu pecado, é a minha vontade, é a tua vontade. Porque Cristo, ele já libertou a tua alma e a minha alma. Amém? Amém. Aí ele diz aí no 3, movidos por avareza, eles exploraram vocês com palavras fictícias. Prometeram para vocês uma coisa que não existe. A promessa de Deus, ela não é feita somente com palavras. Para ela se realizar, precisa de quê? Sacrifício. O sacrifício de estar acordado às 2h32 da madrugada. E tirar a caneta da boca. A caneta não foi feita para botar na boca, né? A caneta é para escrever. Então, Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. O nosso ensino, por que nosso? Porque cada um de nós ensina. Você, na sua obediência de sentar e ouvir, você está me ensinando. Você, na sua obediência de vir aqui e fazer um vídeo, está me ensinando. Você está orando por pessoas que você não sabe nem quem é, mas eu sei quem é. Você delega fé para pessoas que vocês não conhecem. E isso não é o caminho da verdade? Amém? Aí diz no versículo... Não, ainda está lá no 3. Mas, para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não cai no esquecimento
ponto do eterno. Se preocupa não. Todos vão pagar segundo as suas obras. Todos vão pagar segundo os seus desejos. É por isso que a Bíblia diz: quem vai julgar a gente é quem? É as tuas próprias palavras. Ele sabe o que é que você fala aqui, ó. Ele sabe o que é que você fala aqui, ó. Naquele grande dia, que pode ser breve, as tuas palavras vão falar por você. Amém? Amém. Lá no céu não tem consciência do que você fez, mas tem livros escritos. Lá no inferno não tem livro escrito, tem consciência. A consciência vai para o inferno. E a dor desta carne podre também está lá. Lá no céu é corpo transformado. É por isso que vocês precisam do Espírito Santo. Só pode ter um corpo transformado quem tem o quê? O Espírito de Deus. Só pode ter uma mente transformada quem tem o Espírito de Deus. Amém? Amém. Aí tô no 4, né? Olha só. Pois Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os com correntes de escuridão, reservados para o juízo. Aí se nasceu, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Agora você entende porque a gente fala tá amarrado, mas tá amarrado não. Isso aqui tá aqui, ó. Quem é que estava amarrado? Anjos com correntes de escuridão. O que é uma corrente de escuridão? É uma corrente eterna, é uma corrente celestial. É uma corrente espiritual que só pode amarrar quem? Seres espirituais. É por isso que você tem que falar, tá amarrado esse espírito do mal. Tá amarrado a mentira. Tá amarrado o engano. Amém? Amém. Aí diz no 5: e ele não poupou o mundo antigo. Qual era o mundo antigo? Noé. Ele matou todo mundo, ele sacudiu todo mundo. Nós não lemos aqui um dia desse daqui, foi o quê? Foi em discipulado? Não, foi em reunião ministerial também não, discipulado. Que Deus... Eu esqueci. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando vinha o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Viu? Deus não tem pena de ninguém não, cara. O povo tava chorando, ele meteu fogo no meio do povo, tu viu lá? E ele queimou. Você sabe quem foi que impediu de consumir o povo todo? Moisés. E se Moisés não tivesse o Espírito Santo? Tivesse o Espírito de Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo? Senhor, queima tudo, mata todos. Não foi o que Pedro falou? Senhor, posso orar para vir fogo do céu e matar todo mundo? E Jesus, calma Pedro, eu vim para salvar. Não posso matar não, não é assim não, Pedro. Mas isso é quando ele estava ainda na natureza humana. Mas quando ele passou a ser da natureza espiritual, ele passou o quê? A salvar. E a Bíblia diz que ele morreu de cabeça para baixo. Os pés foi pregado na cruz, na parte de cima, e a cabeça ficou para baixo, porque ele falou que não era digno de morrer como Cristo dele morreu. E aí? Será que nós morramos ou não? Temos que morrer para as nossas vontades, pessoal. Porque
Muitos vão ser pegos de surpresa naquele dia. Muitos com cargos eclesiásticos tão poderosos vão achar todo cheio de pose. Vou entrar na glória do meu Senhor. Vou sentar nas primeiras poltronas do céu. Deus vai falar: não te conheço. Com todo o conhecimento da Bíblia, com toda a ideologia de informação, mas vai se perder. Deus, ele tem conservado a gente aqui nesta madrugada, porque ele deve ver alguma coisa que pode nos levar por o caminho das trevas. É como a Thaís estava falando um dia desse aí para um de vocês aí que chegou ao meu conhecimento. Se Deus ele está falando é porque ele está preservando. Deus não fala besteira não. Se ele está falando que não é para ir para tal lugar, não vai. Eu lembro uma vez que Jesus ele curou um homem. Eu não sei se esse homem era cego ou era coxo. Os mestres que estão aí vão falar. Jesus curou ele e falou assim, ó: não entra na aldeia novamente, para que não te aconteça coisa pior. Então o pecado estava onde? Estava lá. O pecado muitas das vezes está nas amizades que você menos espera. O pecado muitas das vezes está nas conversas que você acha que é inocente. Está nas imagens que a gente vê. Às vezes você pensa que aquilo ali é bacaninha, é legal, mas aquilo ali pode te destruir. E nunca mais você conseguir voltar. Amém?